Shalom, mais uma vez grato ao nosso Deus querido para a gente poder estar aqui e trazer um pouco mais de conhecimento para você sobre o judaísmo, sobre a Torá, sobre como o judeu ele vive, enxerga, pratica a Torá, as tradições judaicas. Uma das bases, um dos fundamentos do judaísmo é o Talmud, que é uma coletânea de Mishnás, com Gemarás, né, com textos, com as instruções e com os comentários. E esses comentários de nossos sábios, né, os nossos grandes sábios de Israel, que pelo seu muito conhecimento fizeram uma base de entendimento dos textos, né? Então, como eu fui, durante anos, fui pastor evangélico, estive no meio evangélico. No meio evangélico nós temos os teólogos, né? Os teólogos é que fazem as interpretações, os estudos, como eles enxergam aqueles textos e passam para suas respectivas denominações, né? Então, a denominação A tem o teólogo X, que segue o teólogo X, a denominação XY tem o seu outro teólogo. Mas no judaísmo é muito assim, é apaixonante, porque não existe judaísmo A, judaísmo B, judaísmo C. Mas tem os judeus que creem em Yeshua e tem os judeus que não creem em Yeshua. Tudo bem, existe essa diferenciação. Mas se você pegar esses dois grupos, a base deles, o fundamento deles é a mesma. É simplesmente uma questão de visualizar, né? O grupo não messiânico, o grupo chamado ortodoxo, eles não conseguem enxergar Yeshua como sendo o Messias. O grupo messiânico enxerga Yeshua como sendo o Messias. Mas a base, a fundamentação é a mesma, é a Torá, é a Tanakh, né? Os textos dos escritos, dos profetas, e da Torá em si, né? que compõe. Então o judeu, seja ele messiânico ou ortodoxo, ele tem a mesma base, a mesma fundamentação. Então não existe denominação X, denominação Y, não. Todos têm a mesma fundamentação. Não podem ter uma outra fé, senão aquela alicerçada nessa fundamentação. Então ele é orgânico, ele é uma unidade, né? Então os judeus no mundo inteiro são células de um mesmo corpo, certo? Então essa unidade. Não pensam diferentes nas coisas concernentes à Torá, aos escritos e aos profetas, tá? Então essa é uma coisa importante. E hoje eu quero trazer uma outra Mishnah que nos faz, né, dentro da visão do Talmud, refletir sobre questões que são pertinentes ao judaísmo, mas pertinentes ao povo que ama Adonai, que ama Deus e que o serve. Então, mas eu não sou judeu. Bom, mesmo que você não seja judeu, se você tiver essa visão que eu vou te passar para você agora no vídeo, e você colocá-la em prática, você vai perceber que não é uma visão direcionada somente ao povo judeu, mas a todo aquele que teme a Deus, todo aquele que o adora de verdade, tá? Então, por isso que eu acho muito importante as Mishnás, porque por isso que eu acho muito importante a Mishnah, o estudo da Mishnah, de cada Mishnah, porque ela te leva a uma reflexão, ela te leva a um pensamento orgânico no judaísmo, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a questão justamente do organismo vivo que é o povo de Israel, né? Então nós temos o seguinte: não te afastes da comunidade. O Eterno desejou fazer um reino de Kohanim, né, de sacerdotes, e um povo santo. Essa é a nossa introdução da Mishnah, ou seja, não te afastes da comunidade. E o Eterno desejou fazer um reino de Kohanim, de sacerdotes. Olha só, quando você, eu volto a dizer, quando no meio evangélico se pega o texto de Pedro,
e diz aquele texto que fala sobre um povo exclusivo para o sacerdócio real, para manifestar as virtudes de Deus. Ainda que a igreja realmente possa, a igreja cristã possa, obviamente, tomar posse desse texto e dizer, olha, nós fazemos parte desse reino de sacerdotes, para manifestar as virtudes, o poder de Deus. Não vejo erro nisso, né? Os cristãos, eles também são chamados para integrar esse corpo e fazer manifesta as virtudes de Deus, o poder de Deus, né? A palavra virtude é poder. Mas esse texto foi especificamente ensinado, ou dirigido para o povo judeu. Então há uma apropriação, ninguém te impede de usar esse complemento, mas você tem que dar o devido valor a quem tem esse valor, né? A honra a quem tem honra, né? Então é para o judeu, porque veja bem, reino é uma questão judaica, Kohanim, sacerdócio, é uma questão judaica. Mas na igreja nós somos agora os sacerdotes de Deus. Também você está se apropriando do texto. Mas essa ideia que você está se apropriando, se você for cristão, ela veio do judaísmo. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Ela veio do judaísmo. Então você está se apropriando de algo que não era seu, né? Ou seja, o cristianismo se apropriou de algo que não era dele. Não criou nada novo e nem está criando uma visão teológica nova. Isso é uma visão judaica. Os judeus de Abraão estão nessa expectativa do reino, já tiveram experiência de reino e agora aguardam o reino do Messias. O único povo que teve realmente experiência real de sacerdócio. Mas a igreja hoje, o povo sacerdotal, mas a igreja nem sabe o que significa sacerdócio na prática. Não, mas sacerdócio significa, nós somos os representantes, nós somos aqueles que mostram a glória de Deus ao mundo. Essa é uma visão filosófica. A visão na prática é que o sacerdócio é judaico. O único que teve experiências com o verdadeiro sacerdócio é o povo judeu. Então, a Mishnah, ela traz esse conceito de não te afaste da comunidade. Que comunidade? Há outro texto apropriado em Hebreus, veja bem, a epístola escrita à comunidade hebraica, judaica, que ela é conhecida como aos Hebreus na Bíblia. Veja o título, aos Hebreus. Ela não foi dirigida aos cristãos gentios, ela foi dirigida aos convertidos, aos messiânicos de origem judaica. Então, quando você pega ali os capítulos de aos Hebreus, você vai ver que todo o assunto ele é rico de conhecimento judaico, de informações judaicas para judeus, que judeus entenderiam com uma certa facilidade, porque é da vivência dele. É como se fosse dar aula de inglês para o americano. Você sai daqui, você se formou num curso em inglês aqui no Brasil, aí você vai para os Estados Unidos e vai dar aula de inglês lá. Para jovens, por exemplo. Ele já tem a bagagem do inglês. Você simplesmente vai reforçar alguma coisa ali. Então, quando ele diz ali, não deixar de congregá-los, como é costume de alguns, está lá aos Hebreus, muitos interpretam isso de uma maneira lúdica, filosófica, como se fosse assim: você não pode deixar de ir na igreja. Olha, domingo tem culto, tem escola dominical, na terça, na quinta tem reunião disso na igreja. Você não pode deixar de ir. Olha que o texto lá diz: não deixar de congregá-vos. Esse texto não foi feito para isso. Esse texto não foi escrito para isso. Esse texto, ele remonta justamente à Torá oral, à tradição judaica de não deixar de congregar. Não é uma invenção ali, que alguém olha para a igreja no século I e diz: tem gente que não está indo nas reuniões e tal, vamos estabelecer aqui uma ordem, né? Não deixem de congregar. Não tem nada a ver. Isso é um ensino judaico, tipicamente judaico para judeus. Veja bem, o Talmud, que é anterior vamos dizer, o Talmud todos os ensinos da Torá oral que foram colocados no papel. Então ela é milenar, ela é anterior
ao que a sociedade veio chamar de igreja. E ele diz, não deixar a comunidade. O que ele quer dizer com isso? A palavra comunidade, ela é a mesma expressão hebraica que vai dar origem no grego à palavra igreja. Então ele está dizendo, não deixem a comunidade, não deixem Israel, em outras palavras, não deixem de convívio de judeu com judeu, não deixem de ter a mesma integração judaica, não deixem de ter o mesmo pensamento judaico. Lembra quando o apóstolo Shaul, Paulo, ele diz assim, tenhais todos os mesmos pensamentos. Aí ele fala o mesmo pensamento, a mesma visão evangélica, tal. Ali evangélico fica meio distorcido, porque parece que ele está falando de igreja, né? Mas evangélico ali remonta a Jeremias, que fala sobre boas novas, né? Evangelho em grego não é boas novas, as boas novas estão lá em Jeremias e também em Isaías. Então, olha, mais de 700 anos antes do que a sociedade chama de igreja aparecer. Então, aqui, o Talmud está nos dizendo o quê? Vocês não podem deixar de ser Israel. Vocês não podem deixar de ter o mesmo pensamento judaico, a mesma visão, a mesma fundamentação judaica. Não é pensamento, é a mesma visão judaica. Porque pensamento a gente brinca no judaísmo que é o seguinte, se tiver 2 judeus conversando sobre um assunto, vai ter 3 interpretações. Né? Porque o judeu ele tem esse conhecimento, quando os sábios se juntam, eles discutem, eles abordam assuntos diferentes, e ninguém quer brigar com o outro. O resultado é uma soma. Um vem com a banana, outro vem com leite, parece ser 2 coisas diferentes, daqui a pouco nós temos uma vitamina ali. Né? É assim que a sabedoria judaica nos mostra. Então, não deixai a comunidade de Israel, diz o texto, né? O Eterno desejou fazer um reino de sacerdotes corranins e um povo santo. Reino. O Talmud já está mostrando isso, anterior à igreja, de que há um propósito na Tanakh, no que chamam de Velho Testamento erroneamente, de dirigir Israel para ser um reino. E esse reino é um reino não de reis, claro que vai ter reis, né, na história de Israel, mas é um reino de um rei que é o Messias. Todo judeu sabe disso, né, que o seu rei maior é o Messias. E um reino de sacerdotes, ou seja, um reino composto por sacerdotes. O que é sacerdote? O que é um Kohanim? Kohanim é aquele que oferece serviços a Adonai, aquele que oferece ofertas a Adonai, sacrifícios a Adonai. Mas o que são ofertas? São sacrifícios. É o animalzinho que ele mata lá, é o cereal que ele leva, é o pão que ele leva. Você tem que ter uma mente muito mais profunda nesse conhecimento e entender que tudo essas ofertas, os sacrifícios, tudo que está sendo oferecido ali no templo de Adonai é o próprio sentido da palavra, né? Korban, oferta, sacrifício. A palavra korban ela vem do radical aproximação, conexão, ou seja, é a maneira que se conecta com Adonai. Então, quando ele diz um reino de sacerdotes, é um reino de aproximadores de Adonai. Israel é um reino formado por aproximadores de Adonai, ou seja, quando você integra o judaísmo e você o entende, você o segue, você o obedece pela sua Torá, você vai entender que você está se aproximando de Adonai. E essa aproximação, ela é dupla, né? Eu me aproximo de Adonai e Adonai se aproxima de mim, porque foi Ele mesmo que me ordenou como Ele quer essa aproximação. É isso que precisa ser muito claro. A Torá não ficou sem uso, ela não se tornou inutilizada, porque nós não vamos notar que Yeshua diz, né? Não vim revogar, não vim anular, eu vim completar ainda. Eu vim dar mais substância à Torá ainda, que ele está dizendo ali em Mateus 5,17. Paulo diz, olha, a Torá ela é santa, né? Ela é sagrada, ela é justa. Então a gente precisa ter esse entendimento de que Israel é um reino criado por Deus, é o povo eleito. A eleição ela é para Israel, é um povo eleito para ser um reino de aproximadores de sacerdotes, aproximadores de Adonai. E aí ele vai seguir, né?
existe muita coisa, ele diz assim, muita coisa na Torá que não é possível se observar sozinho. Tem certos cumprimentos da Torá que eu não consigo fazer sem uma outra pessoa. Né? Eu preciso de ter uma outra pessoa do meu lado junto comigo para poder. Então, por isso que a comunidade tem que se apresentar junta. Né? O povo judeu tem que se apresentar diante de Adonai para determinado tipo de oferta, para determinado tipo de serviço, né? De maneira que seja conjunta. Por isso ele fala, não deixar de congregar, não deixar de estar congregado. A palavra congregado é unido, não tem nada de frequência, tem a ver com unidade. Não deixem de ficar congregados, tá? Juntinhos, para estabelecer esse tipo de serviço que Deus nos exige, né? O povo de Deus é orgânico, Israel é orgânico. Você tem aí milhões de cristãos espalhados pelo mundo, mas nenhum povo tem a mesma unidade tão perfeita como o povo judeu. Todo judeu, em 13 e 14 de Adar, que vai variar de acordo com o calendário ocidental, mas todo o povo judeu no dia 13 e 14 de Adar ele vai fazer a festa de Purim. E todo judeu vai fazer a celebração da Páscoa de maneira bíblica, judaica, não com a tradição de coelhinho, chocolate ou alguma coisa assim. Todo o povo judeu ele vai celebrar Yom Kippur com um feriado nacional. É um dia de contrição, dia de muita aproximação de Adonai. Todo judeu ele vai dar uma parada para celebrar a festa de Shavuot, né? O dia da entrega da Torá. Todo judeu vai celebrar a festa de Sukkot, dos tabernáculos, das barracas. Está lá na Bíblia, é uma ordem. E você não vai ver isso nas outras, dentro da religiosidade cristã, mas você vai ver isso dentro do judaísmo, porque é orgânico. Todos têm a mesma visão, todos têm a mesma fundamentação e um único desejo, que é obedecer a Torá, o que está nas Escrituras Sagradas. Você vai ver lá nos profetas, mas a Torá não sei o que. Então olha os profetas, eles anunciam, eles chamam, fazem um chamamento do povo de Israel para a obediência à Torá. Se você olhar com carinho os profetas, se você olhar os salmos, você vai ver que há um chamamento contínuo para se observar a Torá, porque a Torá é eterna. Mesmo quando Yeshua voltar, quando o Messias voltar, ele vai resgatar a plenitude da Torá. Não vai deixar de existir. Olha o que ele fala lá, não vai passar um i, é o iod, né? No hebraico, que é tipo uma vírgulazinha bem pequenininha, menor letra do alfabeto hebraico. Ele vai dizer, não vai passar um iod, não vai passar um pinguinho da Torá, tudo vai ser permanente. Não tem esse negócio de que a Torá passou, não vai passar, ela é eterna. O próprio Yeshua, ele ensina, como o Rabi, ele ensina isso, a Torá é eterna. E isso as pessoas têm em mente, né? O judaísmo é assim, vou pegar o texto aqui do Talmud. Se a comunidade sofre, todos sofrem. É preciso uma conexão de dois na alegria. O povo judeu é uno. Quando aconteceu o Holocausto, os judeus do mundo inteiro que estavam também sofrendo, às vezes, algum tipo de preconceito e discriminação, mas eles sofreram com seus irmãos no Holocausto. E vejam que nessa época, hoje, claro, graças a Deus há um arrependimento mundial disso, mas os cristãos, no período do Holocausto, eles assinaram embaixo, porque eles achavam que o povo judeu tinha que pagar caro mesmo por aquilo ali. Isso foi um grande muro divisor que surgiu na história, porque os judeus já não viam os ensinamentos cristãos como algo fiel às Escrituras, né? E aí depois eles se deparam com um povo que os discrimina e que ainda consideram malditos e que mereceram pagar por aquilo. Mais tarde, eu me lembro que foi o João Paulo II, né, que ele vem e pede perdão em nome da Igreja Católica, pede perdão
aos judeus pelo que foi feito, né? Lutero, tão venerado como o precursor do protestantismo, da reforma, ele endossava em seus escritos o seu ódio, a sua discriminação pelos judeus, né? E o povo judeu sofre a nível mundial quando um judeu sofre, porque é orgânico. É como se ele pegasse uma faca e espetasse seu braço, e todo o seu corpo vai sentir aquela dor, aquele corte, porque é orgânico. O povo judeu é uno, é um povo eleito, um povo maravilhoso, um povo formado por Deus para Deus. Então há e quando há uma alegria geral, né? Eu estou aqui no sul do Brasil. Quando eu sei que acontece alguma coisa boa com os judeus em algum lugar do mundo, eu fico feliz, né? Está geneticamente, espiritualmente, uma ligação de que são meus irmãos. Então há uma conexão, né, nesse sentido. A comunidade mantém vivas as tradições, os testemunhos, a sabedoria e os costumes. Aí pessoal, costume, judeu tem cada coisa, né? Faz isso, faz aquilo. Esses costumes nos mantêm unidos. Esses laços espirituais que se manifestam de forma de celebrações, de festas, nos mantêm unidos. E como é bonito, eu bato nessa tecla toda finalzinho de sexta-feira, ao anoitecer de sexta-feira começa o Shabá e a nossa casa já está prontificada para celebrar o Shabá. E eu sempre digo para minha filha e para minha esposa, olha que coisa maravilhosa. É tão maravilhoso saber que nesse instante, em fusos horários diferentes, mas todos os judeus no mundo inteiro estão celebrando o Shabá, né? Porque é algo orgânico. Ninguém deixa de celebrar o Shabá porque está chovendo, porque está caindo raio, porque está nevando. Todos celebram, né? Enquanto, por exemplo, os cristãos falam tanto que domingo é o dia do Senhor, né? De maneira errônea, ensino errado, interpretações erradas, teologias erradas. Mas se caiu muita chuva, ele já não vai no domingo lá na casa de Deus, né? Se está muito frio, está muito cansado, ele não vai. Agora o Shabá ninguém deixa de celebrar, né? A festa de Yom Kippur, a festa de Sukkot, a festa de Shavuot, a Pesach, ela está intrínseca na nossa alma. Ela é celebrada. A festa de Purim, que não é uma obrigação bíblica, mas é uma tradição judaica que se mantém vivo, o dia em que nós nos livramos, fomos salvos da extinção. Porque a intenção de Amã, lá naquela época, era extinguir o povo judeu. E nós somos salvos pelo uso de um instrumento humano chamado Rainha Esther. Então é muito bonito quando você tem esse conhecimento, né? Não se afastar significa manter o legado e dele compartilhar, diz a Mishnah. Então, se nós estamos congregados, se nós estamos unidos nesse ser único, nessa unidade judaica, nós estamos transmitindo esse legado, essas tradições judaicas, os testemunhos. O que é os testemunhos? A Torá, os ensinos de Deus, as demonstrações de Adonai, do seu poder, das suas virtudes, do que Ele nos ordenou. Então a gente passa, nós nos reunimos aqui em nossa casa, em nosso lar, e a gente faz o estudo da Torá junto, né? No Shabá a gente tem, por exemplo, a leitura e o estudo daquela paraxá, daquela porção da Torá, né? E a gente fala sobre isso. Na festa de Purim, que nós celebramos há pouco, nós fizemos a leitura, de maneira lúdica, inclusive, a celebração do livro de Esther, os 10 capítulos do livro de Esther. Nós fizemos ela viva, nós trouxemos a história de novo à tona, numa noite especial. E a minha filha saiu dali com 11 aninhos, com um grande conhecimento, um aprofundamento da tradição judaica, do conhecimento das escrituras. Isso é judaísmo, né? E a gente está mantendo viva a celebração e compartilhando. No futuro é minha filha que vai fazer isso com a família dela, né? O filho de uma outra família judaica, ele vai dar continuidade. E assim vai. Isso é orgânico.
Não existe um povo na terra que tenha essa unidade tão maravilhosa como o povo de Israel. Pois nós somos de ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra são como a sombra. Está nas Escrituras. Né? Nós somos de ontem. Ou seja, a nossa vida está enraizada no passado, nós não sabemos o futuro, mas nós sabemos uma coisa, que nós vamos passar como sombra. Eu vou passar como sombra, né? Cada pessoa vai deixar de viver num dado momento. Nós vamos morrermos. Cada um de nós vai morrer. Nós somos como de ontem, nós somos do passado. E nós não sabemos o dia de amanhã e nós vamos passar como sombra, vamos morrer. Mas o que nós vamos transmitir é eterno. O que nós vamos passar para a família, e a família vai passar para os seus descendentes, é eterno. Nós somos sombra. Nós somos sombras. Nós, ser humano, passaremos. Nós, judeus, passaremos. Cada um de nós. Mas o legado do judaísmo, o legado dos ensinos judaicos vai continuar. Porque é eterna. A Torá é eterna. Ele diz assim mais: não te jactes, não, está lá na Escritura também, não te jactes do dia de amanhã, porque não sabes com o que vai te deparar. Eu não sei como é o dia de amanhã, eu não sei como vai ser as coisas que vão acontecer amanhã. Tem muita gente aí, vai ser assim, vai ser assado desse jeito, o que eu conheço, toda semana tem alguém que me vem com alguma história já me dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã está na mão do Criador. Por eu não saber o dia da manhã, eu tenho que viver o hoje. E o meu hoje é fundamentado no meu ontem, no conhecimento da Torá, nas tradições, nos testemunhos. Por isso nós somos um reino de sacerdotes. Nós temos que dar continuidade a essas conexões. Mas aí você vai dizer, não, mas Yeshua diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo. Mas quem é Yeshua? O Messias. Quem é o Messias? É o cumpridor da Torá. Ele é o que foi anunciado na Torá, ele é o que foi anunciado nos profetas, ele é o que é anunciado e descrito nos escritos da Taná, que é chamado de Velho Testamento, erroneamente, né? Ele diz mais, né? Não julgue o teu próximo enquanto não te encontrares na situação dele, diz a Mishnah. Eu não estou aqui para avaliar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu sou sacerdotal, eu não sou juiz. Né? Então a minha missão é fazer com que essa pessoa, que eu acho que está desviada da Torá ou praticando um determinado erro, ela seja reconectada com Adonai. Por isso que é um reino de sacerdotes. Então quando eu vejo meu amigo, meu irmão, de repente fazendo algo errado, até tanto sob a luz da Torá, né? Eu não tenho que julgá-lo. Eu tenho que tentar atraí-lo, eu tenho que abraçá-lo, trazê-lo de volta a essa unidade orgânica e reconectá-lo a Adonai. Por isso que é um reino de sacerdotes. Dá para entender? No meio evangélico existe muito uma coisa assim, o fulano se desviou, é desviado. Aí deixa ele lá. Aquele lá é desviado. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu passei por isso. Quando eu saí do meio evangélico, eu fui rotulado de desviado. Entendeu? Se eu fosse verdadeiramente um desviado, e verdadeiramente aquele povo que me rotulava, aquelas pessoas especificamente que me rotulavam de desviado, me amassem como deve amar, nas Escrituras não ordena amar, eles deveriam se empenhar para me trazer de volta, para me reconectar ao Deus que eles creem. No judaísmo, a base do judaísmo não é o julgamento. A base do judaísmo é o perdão, é o amor, é o abraçar, trazer de volta, é o congregar para reconectar com Deus. Esse é o objetivo de sermos reinos de sacerdotes, de Kohanins. Né? Quando Hillel fala sobre esse não julgar o seu próximo, assim, ele não está falando de passar a mão por cima. Ele não está dizendo, ele está errado, não. Ele está dizendo o seguinte, ele está errado, mas é a minha missão sacerdotal trazê-lo de volta ao caminho. Quando Yeshua diz, eu sou o caminho no que chamam de Velho Testamento, repito,
Caminho é a Torá. A Torá é reconhecida no Velho Testamento como o caminho. Quando Yeshua diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou a Torá. Por quê? Porque ele é o cumprimento perfeito da Torá. Ele é aquele que cumpriu a Torá inteira, integralmente e com amor, com sentimento. Então ele é o caminho. Ou seja, você vai se aproximar de Deus através de Yeshua, porque ele é a Torá. Então você vai se aproximar pela Torá que ele ensinou. Olha os ensinos dele nos chamados evangelhos. Não diga coisas esperando que não sejam ouvidas, pois no fim acabarão sendo ouvidas, diz a Mishnah. O que eu falo, não acredite que não vai ter efeito. Vai ter. Quando eu lanço um vídeo aqui, tem gente que me critica. Tem gente que vai lá e faz um comentário, às vezes até bem chatinho, bem entristecedor. Você faz um julgamento e distorce o que eu estou falando. Mas tem gente que bebe daquele ensinamento e eu sinto que aquela pessoa deu um passo a mais na direção de Adonai. Então quando ele fala assim, não pense que não será ouvido, vai ser. A Torá ela tem o efeito de ser ouvido, por isso que é um reino de sacerdotes. O sacerdote ele tem que cumprir o seu papel sacerdotal, ele tem que se kohanim, ele vai continuar aquilo ali. Mas tem gente que, não se preocupe, essa missão é de Adonai, né? Quem mexe no coração das pessoas é Adonai. A nossa missão é fazer a Torá conhecida através da boca, né? Através das atitudes, dos sentimentos que nós temos. Ser ouvido, no hebraico ele chamou, que significa ser entendido. Ser ouvido é ser entendido em hebraico. Então, quando a gente começa a falar da Torá, pode ser que muita gente não entenda no início, mas daqui a pouco algo espantoso e miraculoso acontece. Então é manter aquilo que está sendo ensinado, né? A Torá no início pode parecer algo que não se entende, diz a Mishnah. Devemos persistir. Não conclua nada com base na primeira impressão, diz o ensinamento da Mishnah. Sabe que ele é o primeiro à vista, né? Não conclua nada. Não julgue e nem desista de ser kohanim, de ser sacerdote naquela função. Continue. Nosso objetivo é muito maior, é espiritual. Aquele fulano ali, deixa ele para lá, é desviado, aquele ali não quer nada com nada, aquele ali é um imprestável na vida, aquele ali não quer nada com Deus. Continue, meu irmão, continue. E dentro do judaísmo, existe essa coisa do judeu, né? O judeu jamais se afasta de um judeu, jamais permite que um judeu seja um desviado. Ele vai em busca daquilo ali. Tá? E do ponto de vista mundial, de outras nações, se nós queremos que todas as nações amem a Adonai, é nós que temos que buscar essas pessoas. É buscar a dracma, a ovelha perdida, é buscar aquilo que está se desviou do grupo, né? Do grupo no sentido não de nação, mas do grupo que serve a Deus, né? Quem guarda a boca, diz na sua boca, a sua língua guarda a sua alma de penúrias. O que eu falo é extremamente, deve ser filtrado, né? Eu devo ter um filtro na minha boca. Ele está falando que o que eu falo pode me livrar a minha alma de penúrias ou me colocar em penúrias. Então, por isso que a Torá é considerada sabedoria, com S maiúsculo, lá nas escrituras sagradas. Se eu falar Torá, eu falo sabedoria. E eu não vou ter problema nenhuma com o meu falar, com a minha língua. Então, quando eu falo Torá, alguém vai escutar. Não é eu falar a palavra Torá, é quando eu falo o que está na Torá, né? Alguém vai escutar. Pode ser que num dado momento não tenha efeito nenhum, mas depois milagres acontecem. É como você pegar uma sementinha e começar a molhar. Parece que é em vão. Aquele carocinho é só um carocinho. Você vai molhando, cuidando, fazendo papel sacerdotal, cuidando dela, molhando, regando com a Torá, né? A água viva. E de repente ela desabrocha. Num belo dia ela desabrocha. Ela germina e vira uma árvore maravilhosa. Essa é a Mishnah de hoje. Que Adonai te abençoe e te faça a repensar esses valores tão importantes da ética que nós aprendemos dos nossos pais milenar. Essa ética milenar tão linda e tão maravilhosa. Até mais.